vem pra TVLAC. Vem pra TVLAC. Atenção você, empresário aqui do nosso litoral. Seja um apoiador cultural da nossa TVLAC. Vem conosco. A pandemia mostrou o caos que é a saúde no Brasil. A realidade da maioria das famílias brasileiras em busca de cuidados médicos é cruel. São horas em filas de pronto-socorro superlotado, correndo o risco de serem contaminados para uma consulta de doenças simples, como dores de cabeça e febre, e meses para agendamento de especialidades. Isso para pessoas normais. No caso de crianças e pessoas com dificuldade de mobilidade, a situação de risco é muito pior. Felizmente, tudo isso acabou, porque a telemedicina chegou. Chega de humilhação, de horas em filas para consultas com risco de contaminação. Agora toda a família, de todo lugar e de qualquer classe social, poderá fazer consultas médicas 24 horas por dia, nos 365 dias por ano, no conforto e segurança dos seus lares, usando o celular. Com a telemedicina, toda a família terá acesso ao programa completo do médico da família, clínico geral 24 horas, o pediatra online para o filho, o ginecologista online para a esposa, o cardiologista online para o marido. E tudo isso por uma assinatura mensal, que com certeza você poderá pagar. E como campanha de lançamento ganhará 3 brindes especiais. 240 cursos online com certificação. Descontos em medicamentos nas grandes redes de farmácia. Apólice de assistência funeral familiar. Agora é só fazer a sua assinatura, que em 24 horas o doutor online estará de plantão no seu celular e nosso suporte entrará em contato para te falar sobre os brindes que acabou de ganhar. Quality Life. A nossa prioridade é cuidar da sua saúde. Hoje, no quadro Superação, vamos conhecer a história do Edson, que desde menino já tinha o sonho de ser um mecânico profissional e lutou contra todos os desafios para conseguir ter a sua própria oficina. A gente não nasce sabendo. Todo mundo tem seu aprendizado. Isso veio lá Deus da roça, né? Da antiguidade, né? Uns tempos atrás. Eu cheguei a fazer curso profissionalizante também, né? Não aprende tudo, mas vai aprendendo aos poucos, né? Primeiramente foi Deus que colocou no coração, né? Aí montamos uma sociedade e fomos trabalhando, né? E o aprendizado foi vindo a cada dia, né? Na época eu mexia só com o básico, né? Só com escapamento, coisa assim. Aí depois as coisas foi melhorando, né? Olha, em primeiro lugar eu procuro fazer o bom atendimento. Quando o cliente chega, eu procuro fazer o bom atendimento, saber o que ele precisa, qual a necessidade dele, e ouvir o cliente, né? Ouvir o cliente, porque ele sabe
praticamente ele, às vezes ele não conhece o carro, mas ele sabe do defeito do carro. Então a gente procura ouvir o cliente primeiro, para depois fazer o serviço no carro. A gente procura fazer o melhor para atender a clientela, sempre fazer o melhor, porque você está mexendo um carro e por dentro do carro tem vidas, famílias, entendeu? Então a gente procura fazer o 100%. A gente erra, sim, erra, mas procura eliminar sempre os 99,9% do erro. Olha, essa parte aí está sempre modernizando, tá? A gente procura ver vídeos, né? Às vezes não tem aquele tempo mais de sair para fazer um curso e tal, mas há uns tempos atrás aí já fizemos um curso. Foi eu, meu garotão, fomos lá para a escola fazer um curso, né? E a gente vai ver vídeo. Na internet tem muito recurso para nós. Todo lugar que você vai, você encontra carro. Você pode ir em qualquer lugar do nosso Brasil que tem carro. Só que você tem que se especializar, saber o que está fazendo, tá? Comprar ferramentas boas, ter um lugar que você possa fazer seu trabalho com perfeição e procurar se profissionalizar cada dia e tocar para frente. Orar a Deus e tocar para frente. Saber de tudo, você nunca vai saber de tudo. Se tiver alguma dúvida, perguntar para quem sabe, né? Ser humilde e perguntar para uns mecânicos mais experientes que você consegue. Estamos aqui mais uma vez no TV LAC, Litoral Autoral e CIA, eu, meu parceiro Sandro. Eu. E hoje, o amigo, companheiro de muitos e muitos anos, a gente tá falando de décadas, viu, gente? Não vou falar quantas décadas, porque... Faz tempo. Mas faz tempo, né? Você não entrega a idade, né? Conhecendo aí esse parceirão aqui, Rubens Espinosa, há pelo menos 30 anos... 30. Então, mais alguns que nós tínhamos, então tá tudo tranquilo. A gente se conheceu no jardim de infância, né? Está tudo tranquilo, né? Começamos aí a vida artística juntos, né? E é uma caminhada longa e hoje temos aí as nossas vidas recheadas e repletas de novas aspirações, né? As antigas continuam aí caminhando. E é isso. Prazer em falar com você mais uma vez, meu amigo. Ô, meu amigo, prazer é todo meu de ter estar aqui. É nóis. Sandro é nós, amigo novo. Sandro, esse aqui também velho já. Já, velho. Velho de caminhada, menino. parceirão. Menino. Eu tenho um prazer aqui de estar aqui no TV LAC com você hoje e para você contar um pouco da sua história, dessa trajetória. O Rubens Espinosa é sensei e trabalha com duas artes específicas e que ele vai dizer aqui para vocês, além da sua história aí, lá atrás, lá no início, que ele vai contar um pouquinho. Poxa, cara, para mim é uma honra estar aqui, né? Já falei várias vezes. A minha primeira peça profissional foi do lado desse cidadão aqui, né? Quer dizer, ainda não era profissional, mas é a primeira coisa assim que a gente estreou. Fizemos no Teatro Municipal. Era lindo, tinha uma relevância absurda. A gente teve uma revolução na época do Teatro Santista, né? E aí daí eu segui carreira, né? Eu quis ir para São Paulo, porque eu falei, se eu quiser continuar a carreira de ator, tem que subir a serra, né? Para viver disso, né? Exato. E aí eu abri vários caminhos. Muitas pessoas me perguntam, mas você é sensei, você é
artista plástico, é ator, é psicanalista também. Eu falo, rapaz, o artista para sobreviver faz um pouco de tudo. Eu acho que a arte, ela é que nem se vê no Japão. Não é essa dicotomia, tipo, a gente tem essa questão, né? Tipo, se o cara é músico, ele é músico, se o cara é ator. No Japão, você é um conglomerado de artes, né? Então, eu me vejo assim, como... Eu me permito navegar por várias praias aí da arte, marcial, cênica, todo tipo. Você acha que uma conversa com a outra? Com toda certeza, com toda certeza. Eu posso dizer que em momentos da minha vida eu usei algumas coisas de uma arte, em outros eu usei de outra arte, né? Então, creio assim, o meio cênico, ele envolve o artista em si, né? Vocês sabem, como artistas, a gente tem uma questão muito criativa da qual a gente pode se perder nela. Então, a minha arte marcial, que é o Kenjutsu, que é uma arte mais espiritualista, ela me leva mais para esse centro, esse foco, que me ajudou. Isso que eu ia dizer, imensamente. Todos mexem muito com sentimento, né? Mexe. Acho que traz esse sentimento Mexe. da pele, e acho que nisso que também termina misturando, né? Exato. E o contrário também, como sensei, né, professor, o fato de eu ter começado minha vida como ator me ajuda a me expressar melhor, a conduzir os meus treinos, a dar palestras, a coisa que alguns senseis não conseguem se comunicar com os alunos, né? Se expressar, falar em público, colocar suas ideias, né? Coisa que o ator é treinado a fazer o tempo todo. Então, para mim, se mistura o tempo todo, se confunde, eu não sei... São momentos, né? Que nem eu falei, eu vou começar a filmar agora, daqui a pouco, deixo os alunos dando aula, mas volto para lá, e assim a gente vai misturando as artes. Pô, que legal isso aí. E ser multifacetado, né? Na questão literal da cultura em si, né? Misturando culturas e artes, faz com que a gente crie, né, esse repertório, né? Logicamente, estudando decentemente, se aplicando naquilo que você se determina a fazer, né? Porque nós temos o celeiro de artistas, como nós já havíamos falado na entrevista anterior. Porém, nós temos aí as pessoas a dedo, aquelas que realmente se empenham e se aplicam dentro daquilo que se determinam a fazer, né? E a arte, por exemplo, o teatro, ele é vasto em conhecimento e estudo. Mas só é vasto em conhecimento e estudo se você o faz por onde. Se você fica aquele ator, eu vou executar só o texto que o diretor me determina, você vai ficar sempre ali, né? Aí a gente tem os níveis lá, você sempre vai ficar na narrativa. A exegese você não vai chegar nunca, porque você se limitou àquilo, somente aquilo. Fora a questão também da expressão corporal, que me ajuda muito, né? A arte que eu ensino, Kenjutsu, ela é uma arte holística, que trabalha corpo, mente e espírito. É uma meditação em movimento, né? Então, me ajuda como ator a descobrir as minhas possibilidades. E vice-versa, né? Ator como artista marcial, eu consigo ter uma mente mais criativa para desenvolver caminhos, expressões, formas, né? Tudo é... Por isso que eu falo, na minha mente tudo se mistura. E quando você está ensinando, você acredita também que você termina pegando esse lado ator e passando talvez a parte de concentração? Sim, exatamente. Você falou uma coisa importante. A concentração é algo que, por isso que eu falo, se mistura, né? Porque me levou para o palco esse estado de concentração, né? Engraçado que nas últimas peças de teatro que eu fiz, eu ficava de um lado da coxia, o diretor do outro lado, né? O Fernando Lira Júnior, né? Nosso grande amigo. E aí ele olhava e falava, o que ele tá fazendo do outro lado? Tava fazendo umas meditações na coxia. Ele falou, o que o Rubem tá fazendo ali? Então eu acabava levando para essa concentração. E vice-versa também, né? Com os alunos, por exemplo, o Kenjutsu, o samurai, né? E eles percebem isso, né? Percebem essa... Porque o samurai, a arte samurai, como eu falei, ela engloba a cerimônia do chá, o kabuki, o no, o teatro japonês. Então tem muitos exercícios específicos para caminhar, para se expressar, se movimentar, que eu faço essa troca constantemente. E ao mesmo tempo pego coisas de teatro para levar para o pessoal das aulas quando eu percebo que eles estão precisando
digamos assim, de mais descontração no corpo, se expressar melhor, soltar, né? Porque não pode estar tenso com uma espada na mão, né? Não pode estar, se estiver tenso com uma espada na mão, você se machuca. Mesmo que a gente comece com o Bokuto, que é a espada de madeira, mas a gente treina como se fosse lâmina real. Como é o nome da espada de madeira? É Bokuto. Bokuto. Isso, Bokuto. Então a gente começa com o Bokuto, que é a espada de madeira, passa para Yaito, que é a lâmina que não corta, para treinar Yaijutsu, que é uma arte onde, quando os samurais chegaram na fase de paz, eles tinham que continuar treinando suas capacidades físicas, mentais e espirituais, né? Então, se imagina um adversário e faz a sequência de saque, corte, limpeza da espada e guardar a espada. Esse é o Yaijutsu. E mais para frente se usa Shinken, que é a espada de corte mesmo, essa com lâmina, mas para quem é avançado. E aí você treina Tameshigiri, que é aqueles cortes de palha, de feixe de palha. Como é o nome? É isso que eu ia falar, cara. Eu vi uns vídeos disso aí. Bem legal. Cara, cortar numa tacada só, e tem todo um gestual, né? Depois limpa, enfim. Tem. Posicionamento, guarda né? Tem todo... Essa limpeza da espada tem 2 significados. Um é espiritual, porque a espada é como se fosse um amuleto da qual você corta as energias. E você vai guardar ela, você não vai guardar com essa sujeira, você limpa ela. E a segunda explicação é uma coisa mais tenebrosa. Quando você usava a espada na Idade Média nipônica, né, você cortava alguém. Então você tinha que tirar o sangue da espada, limpando ela para guardar. Senão enferrujava a lâmina. Então tem essas 2 explicações. Uma Mas mais... é um cuidado. Tendo cuidado com o equipamento. Na sua utilização, que é para este fim. Não é? Sim. E tem todo um lance, né? Eu vejo que eles batem puxando para poder cortar tudo numa... Utiliza o quadril, o movimento do quadril. Porco, cara. Tem todo um preparo espiritual para chegar no nível de cortar. Isso aqui é interessante. Quando eu falo de corte, não é só o corte físico. É um corte mental e espiritual, por exemplo, é como eu digo para os alunos, quando você tem que cortar seus apegos, suas crenças, seus próprios limites, né, que você precisa cortar da sua vida. Então a espada representa um dogu, em japonês quer dizer instrumento do caminho, que é uma via espiritual. Esse do é o mesmo do Tao, do taoísmo, né, porque o Kenjutsu ele é baseado no Bushido. O Bushido tem 4 filosofias principais: o shintoísmo, o budismo, o taoísmo e o confucionismo. Essas 4 filosofias são as que regem o pensamento e a característica do samurai. Né? Por exemplo, do budismo vem a questão de atingir o satori, a iluminação, através de várias vidas. Né? No Confúcio você já vê uma coisa mais de ética, de ser verdadeiro, de ser sincero, de ser honrado. Né? Dentro do Tao, essa questão da unificação do universo, né? Essa busca de nos tornarmos um e percebermos as leis naturais da vida e não agir contra elas. E do shintoísmo vem essa questão ancestral do instrumento, que ele é uma coisa divina, o kami, né? Esse kami de kamikaze que se usa é de divino, significa vento divino. Então, por exemplo, se esse microfone é um instrumento de trabalho para vocês, ele é um kami, você tem gratidão por ele. Então você vai desenvolvendo sua gratidão e respeito por as coisas mínimas do seu dia a dia. Então o seu cérebro passa a mudar a frequência, em vez de você ficar, que saco essa vida, você fala, obrigado porque isso me ensinou a chegar onde eu cheguei aqui. E todo samurai precisa ter esse conhecimento mental, espiritual e físico. E como eu digo para os alunos, isso funciona na prática. Na própria vida, positivismo, né? Tem muita coisa que, assim, há muita mística, né? Porque o que chega pra gente no Ocidente tem muito a ver com os filmes, mangás, animes, né? Da morte, do corte e tal, daquela coisa violenta também. Tem o harakiri, né? Tem todo mundo me pergunta, mas por trás da sabedoria samurai tem todo um preparo de vida, de caminho mesmo. Porque até então as pessoas só conhecem o que vê nos filmes, né? Que é o que anime, vende. Tokyo Ghoul. Vem aquelas informações. Você assiste aqueles animes que fala assim, nossa, isso é... Mas tem todo é uma arte, né? Claro. É que eu pergunto para os alunos, não é também é uma questão óbvia também, porque ninguém vai no cinema para ver alguém meditando. Vai para ver cabeças rolando. Então,
tem esse outro lado também, porque o samurai, historicamente, é dividido em várias épocas, né? Tem um documentário na Netflix muito bom, chamado A Guerra dos Samurais, que trata dessa fase mais violenta, né? Mas depois dessa era violenta, houve uma era de paz, onde o samurai começou a evoluir como ser, buscar esse caminho, né? Então, como eu falei, a arte da espada, por exemplo, envolve uma arte chamada Shodo, entre outras artes que eu falei. Shodo é a arte da caligrafia japonesa, né? Quando você vê um kanji escrito assim. Então, o samurai, ele era, como dizem, um filósofo, um artista, e um guerreiro, né? Por quê? Ele era filósofo porque ele buscava as respostas da vida, né? Do caminho para evoluir como pessoa, para viver em sociedade. E ele era um artista porque ele se expressava. A arte, até então, não é essa coisa separada, da dicotomia nossa. A arte é uma coisa, a técnica é outra. Para o samurai, não tem diferença. É tudo misturado. E o espiritual também. Então é uma questão nova. Por isso que eu falei que ensinar, né, até ensinar em São Vicente é uma coisa muito nova. O pessoal ficava, que arte é essa, né? Está acostumado com artes mais conhecidas, karatê, judô e tal. E de repente a gente ensinava Kenjutsu, eu via que era dificultoso você divulgar. Até então, na Baixada, o Rubem esteve aqui conosco trabalhando, desenvolvendo seu trabalho aqui no Espaço Amigos da Cultura, né, na Associação Amigos da Cultura, há 5 anos atrás, no início aqui do projeto, né, É verdade. que já caminhamos para 7 anos neste local, né, e ele desenvolveu um trabalho de Kenjutsu, arte de espada, por 2 anos aqui, e até então não havia, na Baixada não sabia, se tivesse algum nicho nesse sentido, era uma coisa muito mais escondida, porque até então, e conseguiu alunos aqui, teve mas para as pessoas é tudo muito novo, né? Não para aqueles aficionados pelo anime, né? E esses segmentos. Muitos vêm por né? esse motivo, né? Exato. Mas é o que eu curiosidade. digo. Mas é o que eu digo. Não importa os motivos pelo que você veio conhecer, o importante é pelo que você ficou. Você tem mais alunos jovens, crianças, Por adultos? incrível que pareça, mais maduros. É mesmo? E só para Eu imaginei que complementando. eram mais jovens. Não. Pela curiosidade, Sim, sabe? mas sabe o que é curioso? Como é uma arte holística, com todas essas características que eu falei, eu percebo que as pessoas mais maduras, que já buscaram em outros caminhos e falavam, não é isso que eu quero. Você acha? Hã? Elas conseguem ter uma visão diferente, um entendimento melhor. Sim, elas aproveitam melhor as aulas, né? Porque e quando eu falo jovens, não é pela idade, né? É até de uma questão de vivência, né? Às vezes eu tenho alunos, tem o Mark que tem, o Rafa acho que tem 12, me perdoem se eu esqueci a idade de vocês, são meninos, mas você percebe que tem uma maturidade de outras vidas, né? Mas em termos de idade, são os mais maduros que ficam. E eu tenho algumas daqui de São Vicente, eu tenho umas pérolas. A Aline faz aula comigo em São Paulo, sabia? Em São Paulo. Tá fazendo aula. O Caio, que não tá, mas a gente está sempre em contato. Esses dois estão sempre presentes. A Aline tá subindo lá, faz aula comigo, né? Caramba. Que amor, né? Ela trabalha lá também. Mas aí a maturidade, inclusive minha, né? Quando eu busquei, eu era sensei de outras artes, né? A minha primeira arte marcial, eu comecei com 9 anos aqui, o karatê. Depois eu fui para o jiu-jitsu, depois eu fui para o kung fu e me tornei professor dessas artes. Mas eu não me encontrava. E com todo respeito, não tem melhor ou pior, são como flores, cada uma cresce de uma forma, de uma cor. Mas o que eu buscava, a gente que é da geração de 20 anos que a gente tem de idade agora, a gente chegou com a tranquilidade e serenidade de uma pessoa né? super nova. Super assim. Nova. Havia um programa, uma série, os mais velhos vão lembrar, chamado Kung Fu, com David Carradine, que tinha aquelas... Uma série atual, hein? Atual, aí, atualíssima. Estava nascendo nessa época. Acho que ele já tá, né? Não sei se era nascido. Aí. Só tem cara de menino também. Sim. Mas aí eu vi os episódios do mestre ensinando como sair das adversidades mentais. Eu falava, isso não existe. Até que eu encontrei o mestre Yamato Hiramatsu, esse japonesinho maravilhoso que é meu mestre.
e me ensinou muito sobre a vida. Eu fiz karatê também. Ah, que beleza! Eu fiz lá no Colégio do Carmo, também há uns Lá em Santos. 30 anos atrás. Ele deu uma titubeada, será que eu falo quanto tempo? Foi com o Rocha, cara. Um professor Rocha. também bem... passava muita... Sabe, ele era muito centrado, cara. Ele passava muita legal. postura, sabe? Eu trouxe isso para... que eu era um menino, e isso eu trouxe para minha vida mesmo. Que maravilha. Mas você sabe que muita gente fala para mim, pô, Sensei, o que você ensina não existe, não tem igual. Eu falo, não, eu não ensino nada de novo. É que as artes marciais seguiram um rumo em que elas partiram ou para o esporte marcial ou para a defesa pessoal. E tá tudo certo, são caminhos, ainda bem que existem escolhas. Mas a nossa ainda busca o empoderamento do seu eu, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, como era na época, porque você tinha que sobreviver numa época hostil, né? Eu nunca conseguiria relaxar, pegar igual no karatê que a gente parava, ficava lá minutos, só no... Eu nunca mais consegui alcançar isso. Esse é o grande desafio. Na aula não dá. Na aula que eu conduzi ontem, eu falei. Entrar nesse. Meu sensei falava, a gente meditava, depois pegava a espada, papapá, ele falava, mas peraí. Você quer ser um grande guerreiro, mas você não consegue ter 1 minuto de silêncio na sua mente? Aqui você consegue fazer 1 minuto de silêncio, mas e aqui dentro? Isso é que é ser um grande guerreiro. Essa contemplação que é a busca dessa contemplação que é a mais difícil. Isso para todos nós que não só praticar arte, mas o nosso interior, né? O ser humano. A gente parar e falar assim, não, é difícil você parar e não pensar em nada, né? Você ficar com a cabeça vazia. Na verdade, vazia não. Eu falo que a nossa cabeça fica cheia, né? Exato, não é vazio. Quando você esvazia, você enche a sua cabeça. Muito bem. É uma outra história. Eu consegui buscar isso. Eu busco em determinados momentos da minha vida que preciso e necessito. Você sabe que para o samurai, isso tinha uma questão, como tudo, né, que eu estou falando aqui, tem uma questão espiritual, evolutiva, mas tem uma questão prática de luta mesmo. Na arte da espada, o samurai não era como uma arte de trocação, onde se eu errar um golpe, entrou um soco, eu defendi, dei outro. Eram 2 lâminas. A lâmina mais afiada que o ser humano já criou. Uma navalha de quase 1 metro, que se tocar aqui já decepa a sua mão. Então, o seu preparo emocional e mental para enfrentar isso, se você tiver lá assim, nossa, ele é muito forte, morreu. Eu ia correr muito. Nossa. Cadê o Sandro? Foi embora? Já, nem quero ver o brilho desse. Então, essa era uma questão prática mesmo, porque a nossa mente é o nosso maior aliado, mas também é o nosso maior adversário. É por isso que a gente desenvolve essa capacidade de dominar a mente e não deixar que ela nos domine. Se a mente nos domina, a gente se torna escravo de nós mesmos, de tudo. E o que você acha que puxou assim para você? Porque você é um ator, né? Você já tem filmes. Sim. E como é que foi isso? Você acha que uma coisa puxou a outra ou não? São 2 linhas diferentes que se encontraram? Entendi. Não, eu acho que com toda certeza se encontraram, porque a sensibilidade, quando a gente fala de sensibilidade para um guerreiro, parece até uma coisa, é sensível, como assim, né? Mas a sensibilidade de conseguir estar nesse estado é a mesma de um artista para criar. Então, quando eu encontrei o Kenjutsu, eu falei, eu já estava desanimado das artes marciais, porque eu falava, não quero lutar com ninguém. E eu cheguei a participar de Vale Tudo. E aí, quando eu quebrei o nariz a primeira vez, eu quebrei 3 vezes. Aí eu quebrei a primeira vez, eu falei, cara, se eu quero ser ator, eu acho que isso não vai ser legal. Não vai dar certo. Chacoalhando o coco. Né? Não vai ser legal. Eu todo assim por causa das porradas, né? Mas eu falei, mas não tem arte marcial que não tem. Até, como eu falei, que fora do Brasil existe uma vasta gama, como dizia Sensei, se você pegar uma régua de 30 centímetros e você falar, isso é uma arte marcial, o que é luta dentro da arte marcial? É isso aqui. Todo o resto é um crescimento pessoal, de defesa pessoal psíquica. Interessante que uma vez eu tive uma
uma aluna de Krav, que era professora de Krav Maga, ela fez uma aula, assistiu, tal, eu vi que ela estava incomodada com eu falando de filosofia, espiritualidade, ela acabou a aula, me chamou no canto. Peraí, sensei. Tá, eu entendi, mas e se eu precisar me defender de alguém na rua, na porrada? Aí eu falei, senta aqui comigo. Eu vou te responder com outras perguntas. Quantas vezes você precisa se defender, sai na porrada com alguém por ano? Não acontece sempre. Por mês? Não, sensei, é raro, mas se acontecer, eu estou preparada. Por semana? Não acontece. Por dia? Não, é raro, sensei. Se acontecer, eu quero estar preparado, mas não acontece sempre. Eu falei, então quantas vezes você precisa se defender de você por segundo? Então me responde você. O tempo todo. Me responde você o que é mais urgente. Eu diria então que é um estado de consciência evolutivo. Exato. Esse é o do, inclusive esse do que as artes marciais usam. Karatê do, judô, eles, né? aikido, as artes nipônicas do pós-guerra para frente, quando teve a Segunda Guerra, o Japão quis se modernizar e deixou o jutsu. Jutsu quer dizer arte ou técnica. E colocaram o do, porque quando os americanos ocuparam o Japão, depois da Segunda Guerra, eles foram desarmados. Então eles estavam numa busca espiritualista, eles não queriam uma coisa bélica. Então eles colocaram esse do, que quer dizer caminho, que é exatamente isso que o Anderson falou. Esse caminho representa a minha evolução. O meu percurso é evolutivo como ser espiritual, físico e mental, né? Então o caminho da espada é essa busca constante de cada dia estar melhor. Perfeito. Estamos aqui hoje em Praia Grande, é a TV LAC, em todo o litoral. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de como cuidar das suas semijoias para que elas durem por mais tempo. Então vamos lá para essas 5 dicas. Primeira, guarde suas semijoias em um local seco e escuro. Isso vai ajudar a evitar que elas se desgastem ou que a cor desbote. Segunda, evite usar suas semijoias ao tomar banho ou nadar. A água e os produtos químicos podem danificar as semijoias. Terceira, limpe suas semijoias com um pano macio e seco. Isso vai ajudar a remover a sujeira e a oleosidade da pele. Quarta, não use suas semijoias quando estiver fazendo atividades que podem danificá-las, como praticar esporte ou usar produtos químicos. E quinta, tire suas semijoias antes de passar cremes ou produtos, pois podem danificar gravemente suas semijoias. Seguindo essas dicas, você pode aumentar a vida útil das suas semijoias e mantê-las sempre bonitas por um bom tempo. Bom, relação do seu trabalho quanto ator, lógico, você iniciou lá sua trajetória como ator, né? Você inclusive esteve em São Vicente fazendo as primeiras encenações de São Vicente. As histórias que eu peguei fogo. Ele pegou fogo numa encenação. Ele fez a cena pegando fogo. Você acredita? Né? Acho que foi o único ator de São Vicente que ficou pegando fogo e fez a cena toda pegando fogo. A mão teve queimaduras. De dor, a lágrima caindo. Teve queimaduras seríssimas. Quer parar? Eu falei, vamos até o fim da peça. E fez. Pô, eu saí, tinha uma ambulância me esperando. Já a ambulância já levou. Nossa, encenação de São Vicente em 1995, foi isso? 95. 95, a minha memória Eu fiz 95, 96, 97. Eu fazia um personagem, engraçado que me chamam para fazer sempre os vilões. Eu já comecei aí fazendo o mestre Cosme Fernandes Pessoa, que era o cara lá de Cananéia, que foi jogado de Portugal e queria, quando o Martim Afonso foi embora, dominou. Foi peça, isso? Foi a encenação da fundação. A fundação. E aí, aquela coisa, minha primeira estreia, 5 mil pessoas na plateia, eu falei, cacetada. E aí, tinha uma cena que tinha as ocas dos índios, todas construídas, construíram a vila, eles replicaram a vila de São Vicente na praia, como era antigamente, a cadeia, a Câmara dos Vereadores e tal. E depois que o Martim Afonso subia no naviozinho, ia embora, chegava eu pegava 2 tocos, chutava o cacique, eu entrava na porrada já. E eu entrava numa das cabanas, tinha um saco de gasolina, eu estocava ali, acendia e saía da oca, só que o vento estava contra mim, e a gasolina derramou em mim. Então eu vinha gritando para os índios, sai!
Porque eu tava pegando fogo, era o Tocha Humana. Eu falei, Porque hoje as encenações são todas assim, né? Mais cuidadosas. E tudo. Antigamente nós fazíamos a encenação assim, ó. É só para os fortes, literalmente. É roots, o negócio era roots. o Luiz Mário Vicente, que era o diretor, meu grande mestre, né? Que hoje é um grande preparador de cinema, né? Dos vários filmes atuais, ele que fez preparação, Bimbo, Turma, Laços Eternos da Mônica e tal. Ele faz a preparação de atores. Ele era de São Paulo, ele falou, você tá nesse personagem enquanto eu estiver aqui, porque gostei da sua garra como ator, rapaz. Porque você a gente ganhava pão com mortadela, não tinha cachê. 95 ainda era cordinha, era em volta, era né? Cordinha. Não tinha ainda. Na última vez tinha arquibancada. Na última vez que eu fiz. Acho que arquibancada foi 97, por aí. 97. Eu ainda peguei isso. E aí daí eu falei, bom, acho que eu quero ser profissional. A gente fez Bodas de Sangue, do Federico Garcia Lorca, né? Da qual tem um outro cidadão na mesa que fazia junto comigo os personagens. Era uma versão. Não fui eu. Era uma versão. Não falou nada. Era uma versão surrealista, feita pelo Renato Bellamy, na época, direção, né? Angélica Magenta. Pessoas adoráveis que a gente, toda vez que encontro, uma galera boa, né? Foi um encontro muita galera que a gente encontra ainda nos dias atuais e que eu tenho um enorme, extremo carinho, porque são pessoas fantásticas. Foi um encontro incrível, rapaz, porque nós tivemos a bênção de começarmos num projeto que a Prefeitura de Santos fez em parceria com a USP. Muito bom. De fazer a Escola de Arte Dramática em Santos, no Teatro Municipal. E eles abriram um teste, inscrição e tal, e os mesmos professores da Escola de Arte Dramática da USP, com a exigência deles, vieram para Santos. E nós dois fomos selecionados para participar, entre os 25, acho que foram selecionados, né? Eram mais de 80, era uma galera. E a gente, nos testes, foi acontecendo. Foi acontecendo e ficou eu e essa figura aqui fazendo aula junto com os grandes mestres. Ali foi uma escola, eu fiz vários cursos depois, mas ali foi uma escola. E mestres assim que você fala assim que faz parte da literatura brasileira. E nossa. E o mais incrível, pessoas que eu encontrei no futuro, eles, você era de Santos e tal. A Maria Lúcia Pereira, que foi a minha primeira diretora profissional, quando eu estreiei Desamparo no Centro Cultural São Paulo, ela tinha sido a madrinha da nossa peça Bodas de Sangue, que ela era diretora do SESI de Santos, e a gente estreou do SESI da Paulista, e a gente estreou no SESI em Santos. Então a gente preparou, deu um maço de flores para ela e tal, e quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, você não lembra de mim? Tal. Ela, você... Ela me preparou para a banca do SATED, onde eu tirei meu DRT, isso, 27 anos atrás. Tu fez filme também, né? Fiz, aliás. Fez filmes, vários. Fora que trabalhou um projeto fantástico aqui em São Paulo, que ele vai falar aí sobre também este trabalho que foram peças da Broadway, enfim, algumas coisas aí. A gente fez alguns musicais infantis com o Fernando Lira Júnior, que é um grande mestre também. A gente fez Rei Leão, Arca de Noé, Peter Pan, rapaz, são tantos. Pinóquio. Rapaz, é uma lista imensa, porque eu fiquei nessa companhia por 13 anos, e era uma peça por ano. Então a gente fez muitas coisas. Mas era infantil, né? Era uma pegada mais... Era infantil, mas mais adolescente. Era uma coisa mais... tinha uma cartaz permanente, semanalmente. Shrek, a gente fez Shrek, o musical. Era bem divertido. Então foi recente. Foi. É que quando eu comecei a ficar mais voltado ao meu trabalho de sensei, dando aula, eu fui deixando o teatro mais... Hoje em dia, eu quero fazer só aquilo que me toca. Eu não quero mais, eu preciso fazer, porque eu preciso do cachê. Não, quando aparece um personagem, né? Agora, cinema é uma paixão para mim, né? Meu grande amigo, o diretor Renato Siqueira, Beto Perossini, que são dois grandes diretores, aonde a gente tem uma parceria de vários longas. Os últimos longas, né? Só para citar os últimos, Diário de um Exorcista, que ficou na Netflix. A gente foi o primeiro filme de terror, assim, sem ser trash,
muito elogiado pela crítica. A gente foi um sucesso em 86 países. Qual é o nome? Diário de um Exorcista. Diário de um Exorcista. Você ainda acha no YouTube para alugar. Depois a gente teve, né, atração de risco. O Atração de Risco tem novidades futuramente de virar uma série. Não posso falar nada ainda, porque o diretor ainda não pôs, mas a gente também tá com ela no iTunes, Google Play, Microsoft, YouTube, a Now, né, da NET, tá tudo lá, se você buscar. O filme mais novo que a gente lançou é o Conspiração Fatal. É um suspense, né, um thriller, que também está em cartaz em todos esses streamings, então convido vocês a assistirem, né, pesquisem, principalmente no YouTube, vocês vão achar com facilidade. Rapaz, eu para me preparar para esse filme, fiz uma coisa muito curiosa. É que se eu contar, eu vou dar spoiler, mas tudo bem. Eu tinha certas características, eu não quero dar spoiler. O meu personagem. E eu fui procurar uma psicóloga, falando que eu era o personagem. Eu saí de lá, ela tava, pelo amor de Deus. Aí eu falei, bom, então me fale essas características. Eu usei isso no filme. E, rapaz, o filme foi, para fazer, foi uma loucura, porque estava no meio da pandemia, então não podia sair. Então, o que eles fizeram? Eles taparam as janelas, igual tá aqui, né? O grande Renato, meu amigo, parceiro e diretor, e o Beto Perossini, eles fecharam tudo, porque a gente gravava dia à noite, fazia dia com luz, à noite mandava bala, porque a gente tinha prazo, né? Tinha que ir lá, tirava a máscara para filmar, colocava álcool gel, não dá para ficar saindo. Eu saí de lá, isso nunca aconteceu. Né? O Anderson, que é ator, sabe, a gente usa técnica, mas eu saí meio no personagem. Dias fazendo isso, rapaz, foi uma loucura para me desprender do personagem. Um confinamento, mas toda aquela situação, você... Foi uma... Falei, eita, sai de mim. Então, foi um laboratório intensivo. Foi um laboratório intensivo. Isso aqui é legal do cinema, né? No teatro você tem o anterior, os meses de ensaio para chegar até o personagem. No cinema é mais rápido a linguagem, você tem que ir descobrindo conforme você vai fazendo, né? E na TV é pior ainda, né? Você nem sabe, depois que você gravou é que você sabe o que você fez. Vai ver o resultado. Você vai ver depois o que você fez. Mas eu adoro o cinema por causa disso, né? E isso tem a ver com o Kenjutsu, esse trabalho de expressão, corpo, saber usar. Olha uma coisa curiosa, o samurai, quando ele lutava com espada, ele não podia exagerar a expressão, que ele mostrava que ele ia fazer. Se eu pego uma espada e faço assim, ó, aí você faz, vai me atacar. Então o samurai cortava, né? E o cinema exige isso do ator, né? Que no teatro, o Anderson sabe muito bem, a tiazinha surda da última fileira tem que ver sua mão, seu dedo mindinho. Então, os gestos, a impostação da voz, tudo tem que ser maior para reverberar. Muito maior. No cinema, imagina uma tela de 4 metros, se você fizer assim com a sobrancelha, fica gigantesco, exagera. Então, saber usar as emoções... Amplifica muito. Amplifica muito. Eu já dirigi muitos atores, preparei, né, alguns atores para a câmera, e realmente 1 milímetro já estraga tudo. É impressionante. Né? Às vezes o diretor fala, eu tinha esse take, vou ter que cortar para um outro plano, na hora que ele estiver falando, vou pegar o over the shoulder por cima do rosto do outro. Para não mostrar a expressão. Porque você... Já produziu algum trabalho? Não, já dirigi. Já dirigi O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Já dirigi uma peça de poesias do Caê, do Fernando Pessoa. Você prefere fazer filmes mais, como é que eu chamo? Agressivo, não? Mais... Ação? Um negócio mais, terror, alguma coisa assim. Você acha que dá para desenvolver melhor em cima de um papel desse? Eu acho... Sabe o que é curioso, uma comédia, por exemplo. É curioso, porque assim, o cinema nacional, ele segue principalmente 2 vertentes, né? A questão da comédia romântica, né? E o tema favela, assim, mais violência, né?
Então, a gente pegou um nicho de ação e terror que é um tema mais inusitado no Brasil. Agora não tanto, já tem vários, mas na época que a gente começou, era mais inusitado isso. Então, o Renato ele queria investir mais numa área não tão explorada, né? Por exemplo, filme de terror. Hoje em dia até tem, mas quando a gente fez o Diário do Exorcista, há muitos anos atrás, não tinha nada, a não ser coisas mais trashes, né? Mais aquela coisa de sangue voando e tal. Zé do Caixão. Zé né? do Caixão, que é o grande mestre, mas a linha que ele seguiu foi uma linha mais trash mesmo, exagerar, tá, aquela coisa. E o Diário do Exorcista, não, né? Além do que, o Renato e o Beto são muito especialistas em edição e em efeitos especiais. Então, quando você vê o filme, você fala, caramba, né? Então, tem uma questão de efeitos especiais que, por exemplo, a gente não tem muito no Brasil. Então, eu gosto bastante de fazer essa linha, porque são coisas não tão exploradas, né? Não são coisas tão feitas, assim. E muita gente fala assim, pô, você faz o vilão? Eu acho... Você perguntou, né, se tinha mais prazer em fazer esses filmes. Na verdade, esses filmes me dão a possibilidade de fazer o vilão, que eu acho que todo ator entra numa catarse muito profunda de autodescoberta fazendo vilão. Porque, sendo quem nós somos, né, a máscara social nos impede de expressarmos nossa sombra, nosso lado sombra que todo ser humano tem. E os personagens me dão a chance de fazer coisas que eu jamais faria. Então isso funciona como uma catarse. Uau! Você consegue trazer à tona... Consegue trazer à tona meu lado sombra sem fazer mal a ninguém na realidade, mas que funciona quase como uma terapia. Acho que por isso que os atores que eu admiro fazem grandes vilões, como Robert De Niro, Al Pacino, ou aquele que fez o Coringa, o Joaquim Fênix, que é genial. Cara. Eu tô dando risada porque essa coisa de nós lançarmos, às vezes, essa coisa voraz, né? Brava, revoltada. E muitas das vezes eu não faço. Às vezes passei 2, 3 anos sem fazer nenhum trabalho e você fica com aquilo acumulado. Então, eu tenho um dia de fúria sozinho. É um dia de fúria que eu digo assim, horas de fúria, mas sozinho. Eu esbravejo comigo mesmo, eu fico ali, mas muito, 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 muito bravo. Aí para eu poder ficar tranquilo todo mês, aquele mês ou aquela semana. Mas é uma forma de extravasar, né? Tem gente que não, já é malzinho, já é ruinzinho. No dia a dia, natural, ele não acumula. Como diz agora, a representação dela é a Raquel, né? Tem. Então, mas quando você tem que extravasar de alguma forma, você tem que buscar, né? São essas buscas. Em filme, nossa. É legal quando a pessoa está treinada e sabe mexer com isso, né? Sabe trazer isso. Sabe? Acho que o grande barato de ser ator é que você, em uma vida, você vivencia várias vidas. Você tem a chance de viver vidas incontáveis, né? Então, fora que o estudo, né? A gente é de uma geração e de uma turma específica que estudava pra caramba, né? Que tinha a arte como uma coisa séria, né? A gente pegou esse final de ditadura aí, onde a gente pegou esse resquício em que as pessoas ainda usavam a arte como algo revolucionário, algo que tinha que transformar as pessoas, né? Depois, claro, com a força da TV, a fama se tornou um grande mote para os atores, né? Na busca de aparecer, de ficar famoso. E a gente é de uma turma que tinha, pelo menos a nossa, né? Não sei se todas eram assim, que tinha essa busca de se jogar no personagem, de raspar a cabeça. Eu tive a honra de conhecer o Plínio Marcos, dele ser o meu grande padrinho em São Paulo, né? Porque eu cheguei em São Paulo trabalhando com o Sérgio Ferrara, que dirigiu no Barrela a primeira montagem desde a ditadura militar profissional, porque a peça tinha sido proibida, né? Barrela se passa na cadeia, violento pra caramba. E eu nunca esqueço das palavras do Plínio Marcos me ajudando em cena e tal. E essa a peça mexia com a gente, né? E tinha essa vanguardia de você fazer uma coisa por um motivo social, político, você querer transformar, não apenas a arte vendável, não apenas cobrar ingresso e ganhar dinheiro, mas sim
havia aquela questão, né? E depois eu fiz também do Plínio Marcos, mas ele já tinha falecido, Homem de Papel. O Fauzi Arap, o Antônio de Andrade foram os diretores. E era forte também, era forte. A gente fez no Teatro de Arena, né, o Barrela, depois a gente fez no Teatro Ruth Escobar, o Homem de Papel. Eu lembro que as pessoas saíam assim, chocadas do teatro. E eram grandes... Eu tive a bênção de trabalhar com os grandes lá em São Paulo e aprender muito com eles, né? Até hoje eu uso cenicamente, ou no meu dojo, na minha escola, o nível de dedicação e seriedade da arte e vice-versa, né? Você tem algum projeto aí para frente? Tem um filme, de novo, do Renato Siqueira, Pólvora Branca. É um projeto aí, acho que para setembro, outubro, que a gente estou me preparando, inclusive fisicamente. Que eu gosto de imersão no papel. Então, tem um projeto futuro aí. E com a academia? Com a academia, a gente está abrindo filiais. Graças a Deus, meus discípulos estão se formando. O Paulo Sensei, o Bruno Sensei estão abrindo outras vertentes. Então, a ideia é a gente espalhar a centelha, né? Espalhar o que a gente ensina, né? O grande sonho do Yamato Hiramatsu, né? Nosso mestre, que era levar adiante esse conhecimento tão transformador, tão de autoconhecimento para as pessoas, né? Então agora está na hora de expandir. McDonald's, não, brincadeira. Expandir, assim, pá. Fazendo várias filiais. Falando sobre o mestre, falando sobre o Plínio Marcos, a época também nos cursos aqui, né? Na Baixada a gente teve a honra de ter aula com Carlos Alberto Sofredini. É verdade. Isso é inesquecível, assim. Só quem viveu essa época com esses grandes dramaturgos, com essas pessoas que foram referências por décadas e décadas, né? Nos primórdios do teatro, né? Porque a gente está falando de pessoas que iniciaram, que viveram uma época que foram os anos de chumbo, que foram anos terríveis, né? E que só eles que passaram isso e aí eles foram passando bastão para essa turma todinha, que hoje está nessa faixa dos 40 anos para frente, e vai tentando formar outros e outros, logicamente com um mundo completamente diferente, com formas de aprendizados que para a gente se tornou novidade e que a gente, com o passar do tempo, tem que se reciclar, porém não perdendo a essência, né? Principalmente a questão da essência. Exatamente. O Sofredini era um dos maiores gênios que eu convivi, e ele tinha uma percepção de trabalho de texto que era inacreditável. Ele fechava os olhos, aí todo mundo em roda, cada um lia um parágrafo. Ele, por exemplo, você falava sim, ele falava, por que você disse esse sim? O que você quer dizer com esse sim? Qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo dizendo esse sim? Então, ele tinha um ouvido, eu nunca esqueço, não sei se o Anderson lembra disso, mas o Anderson é um elefante, no sentido de que a memória dele não falha. Não, mas ele fez cirurgia, pô. É verdade. Eu não quis dizer fisicamente, mas a memória, porque o que acontece é que, eu não sei se você lembra, o Sofredini, cada professor, depois tinha a sua maneira de eliminar os alunos que... O Sofredini foi uma forma muito engraçada como ele eliminou os alunos. Não sei se o Anderson lembra. Sentado, aquela monte de aluno na arquibancada. Eu só lembrava bastante aquele uísque dele, aquele cigarro interminável, a aula inteira. E a gente falando assim... Aquela voz rouca dele. Assim. E eu, aqueles meus 15 anos, eu extremamente alérgico, saía de lá com o nariz todo vermelho, de tanto que espirrava, alergia extrema, mas eu falei, eu vou assistir a aula desse cara, porque aquilo era... Não tinha como não fazer. Não tinha, era espetacular. Mas na seleção dele, ele chegava e falava assim, boa tarde, como estão vocês, meus queridos? Vou fazer uma pergunta simples. Quem aqui quer ir para a Globo? Aí, uns 70%, 80% levantava a mão, ele falava, parabéns, podem se retirar, vocês foram eliminados. Era assim que ele selecionava. Era muito louco, ainda bem que eu fiquei com a mão para baixo. O Anderson, pelo jeito simples, senão a gente não teria. Fomos selecionados. Porque a ideia nossa de fazer teatral
é algo que não está lá na televisão, transcende muita coisa que, graças a Deus, com o passar dos anos, eu fiz muita coisa legal que eu gostei de fazer, justamente por conta dessa busca por outros caminhos que não... O pessoal acha que é fácil, mas não é. Mas eu também cheguei outra a linha de pensar raciocínio. isso antigamente. Antigamente eu achava que todo mundo que estava no teatro tinha essa vontade de ir para TV. E depois, quando eu conheci um ator, que ele chegou até a fazer uma ponta, mas ele falou, não, Sandro, não é meu barato, eu amo o teatro. E ele tinha uma companhia, enfim, um negócio, aí eu percebi isso. Falei, pô, são dois caminhos diferentes. É como você disse, até a forma de interpretar, enfim, enquanto você tem que ser expansivo, o outro, qualquer coisinha já... Enfim, e a pessoa acha que, de repente, ela se identifica mais com, gosto de teatro. E tá tudo certo, porque tem gente que ama TV e não gosta de teatro, né? Tem aquela atriz maravilhosa, Glória Pires, nunca fez teatro. Ela é uma atriz de TV em essência, maravilhosa. Então tá tudo certo, são caminhos de escolha, formas de expressão, né? É que, para mim, e tenho certeza que para o Anderson, o teatro dava vazão a uma profunda descoberta, enquanto a TV é uma linguagem mais imediatista, né? Tem aquela frase famosa que o teatro é a arte do ator, o cinema é a arte do diretor e a TV é a arte do patrocinador. Porque envolve dinheiro, precisamos, tá dando audiência, mata o personagem. Agora você é vilão, você vai mudando de acordo com as escolhas. Mas mata o cara. Apesar de que essas novas gerações não terão essa visão. Por quê? Porque está mudando isso. Os streamings estão acabando aos pouquinhos com essa visão. Antigamente, na nossa época, a pessoa parava na frente da novela, 8 horas da noite, que agora já é quase 10 da noite a novela, não sei. Mas a pessoa parava e ficava, o Brasil parava. Hoje em dia você tira o tablet do bolso, no metrô, e assiste a hora que você quer. Os streamings, Netflix, Amazon, até a Globo, para não quebrar, abriu a Globoplay, como esperta que é, porque a linguagem de hoje é mais assim. Quem matou o Death Hot? Nossa, isso aí nunca mais vai ter. Tava mas parava o Brasil para assistir. E tivemos grandes novelas, né? Vale Tudo, Rock Santeiro, teve grandes produções. E quando você vai ver essas novelas atuais... Cara, eu reassisti o Rock Santeiro. É mesmo? No Viva? No canal... YouTube, tem todos... É mesmo, eu fui assistir, todo dia eu assisti como uma novela normal. Eu trabalhei com um ator de lá, o Everton de Castro. A gente fez um filme juntos. Eu fazia o vilão. E ele era... Rapaz, aprendi muito com ele também. Uma humildade incrível em cena. A gente virou a madrugada. Pô, nós éramos jovens. E ele lá, assim. Sem perder o personagem. Montava as cenas, só tinha uma câmera. Então, monta tudo por contraplano, muda a luz pro outro lado. E ele lá esperando. Madrugada. Quase pegou pneumonia. Era difícil, né, cara, antigamente. Era, cara. E, além de tudo, ainda tinha uma visão que todo mundo, quando falava, é filme nacional, filme brasileiro, havia esse preconceito. Tinha escutando essa enciclopédia, porque o Rubem é uma enciclopédia. Obrigado, enciclopédia de conhecimento, de estudo. Eu sempre... Vem lá no fundinho, na minha cabeça aqui, uma frase de Som e Fúria. Para quem entender. Isso vai servir muito para os jovens de hoje em dia, para deixar desse imediatismo, porque tudo é imediatista hoje. A verdade é. Então, lá numa frase do livrinho lá, Som e Fúria, tem uma frase muito bacana que serve para todos que estão iniciando e aqueles outros que também têm uma preguicinha. A virtude do sem talento é a constância. Portanto, parem e contemplem essa frase, essa célebre frase de Som e Fúria. A virtude do sem talento é a constância. Mas eu sempre me comparei assim, sabia? Porque eu achava que eu não tinha talento, então eu falava, bom, então vou ter que trabalhar o dobro do que o outro cara. E, na verdade, quando me falam, pô, sensei, eu não tenho talento para espada, eu falo, ótimo, agora que você vai trabalhar. Vai trabalhar. Porque eu superei muitas coisas em mim, aprendi muitas coisas no percurso, como diz a frase, né? Não se trata de linha de chegada e ponto de partida, e sim o que você se torna no percurso.
eu aprendi que as coisas, como não vinham de graça, eu tinha que ir lá buscar. Então isso desenvolveu uma força em mim tremenda, como eu acho que os artistas, não é só em mim, né? Os artistas brasileiros têm essa força naturalmente. É diferente, né? Como é a cultura pra gente aqui. Agora, é engraçado você falar isso do imediatismo, tem uma questão psicanalítica, né? Que fala da geração dopamina, que a gente quer recompensa muito rápido por aquilo que faz. Isso vem junto com as mídias sociais, os aparelhos eletrônicos, porque tudo é rápido. Você abre várias janelas. Estava falando ontem numa aula minha de Kenjutsu. Você está no celular, ouvindo a TV, com a namorada, a esposa falando e ouvindo música. Então, como é que fica a sua concentração? E outra coisa, o imediatismo. Você abre a página, puf, tá ali. Então, você leva essa recompensa para tudo, para comida. Então, a gente tem a comida, por exemplo, esses junk food, né, que é a comida de ultraprocessada, porque elas foram feitas para saciar um paladar. Você não encontra um bombom na árvore. O ser humano desenvolveu isso para quê? Para que você dependa disso. Então, o açúcar vicia 10 vezes mais do que a cocaína. É mesmo? É mesmo. Exato. E a gente não sabe disso. Por isso que eu preferia nem saber. Agora, quando eu for comer, eu falo, opa! Ih, caramba, olha a cocaína. Pior que a cocaína. Mas chegar aqui com a cara toda. E você. Eu tava tomando café ali, ó. Dopamina. Açúcar. Mas você sabe que assim, é engraçado porque a gente perde o paladar. Você pega para uma criança e dá uma maçã, fala, olha que docinha. Ela vai comer e fala, não é doce. Porque o doce para ela já não é mais aquilo. O doce é sei lá, que doce que tem aí, um Prestígio, sei lá, um doce ultraprocessado criado pelo homem. Eu gosto daquela frase, meninos, lembrem-se dessa frase, desembale menos, descasque mais. Tudo que o homem pôs menos à mão é mais saudável. Tudo que tem menos a mão do homem, mais a mão de Deus, é mais saudável. A gente, essa conversa que é maravilhosa e interminável, a gente fica me alimentando, a gente vai se alimentando, e eu falo, e aí, em instrução com o aluno, dando aula, fazendo algumas coisas, às vezes eu fico falando, mas eu quero resultado que não sei o quê. Existe uma palavra que a gente escutava direto dos nossos mestres e professores, e que isso levava um tempo para se adquirir. E mesmo que depois você ficasse velho, você continuava buscando. Meritocracia. Meritocracia. Você buscar aquilo incessantemente, estudar, se aplicar incessantemente. O teatro mesmo é uma busca incessante até o último fio de vida que você tem, você está aprendendo. Então, essa meritocracia, ela vai e segue a sua vida inteira. Portanto, esse mediatismo não está aqui comigo, porque eu vou buscando novos caminhos, e é o que as pessoas assim buscar. Buscar se aprimorar, mas ser pertencentes àquilo que ela quer realizar. Né? Não, mas tudo é assim. Eu aprendi aqui no celular, é assim que faz. Eu já sou profissional, já estou fazendo. Mas nossa, você estava as artes artesanais, toda arte, ao meu ver, é artesanal, mas essas que exigem uma dedicação infindável, como o próprio Kenjutsu, não tem. Agora sou professor, sou mestre, pare de aprender. Igual teatro, não tem isso. Você vai pegar um papel novo, de repente você se deu bem naquele, o próximo você vai ter que estudar tudo de novo. Eu fiz uma peça na ditadura militar, eu tive que desenvolver uma pesquisa com a Dulce Muniz, no Teatro Estúdio Helene Guariba, que a gente fez, ela ganhou o fomento, a gente ganhou o fomento, fizemos um ciclo de Rosa Vermelha, que é a Rosa Luxemburgo, Helene Guariba, e Ariel Velberg, que são 3 mulheres que foram desaparecidas, duas brasileiras, né? Uma de grande diretora de teatro, que desapareceram. Então você tinha uma imersão entrevistando os torturados, pesado. Então você precisa buscar dentro de si algo que nem você conhece. Esse aqui é o fascinante da
da descoberta da arte. E essa questão imediatista, quanto mais imediatista você é, menos você se aprofunda. E você me lembrou uma coisa que eu costumo brincar com os alunos, que um aluno chegou para mim, eu pratico calistenia, né, exercício de força. Ah, sensei, mas uma vez há muito tempo, sensei, se eu quisesse ter o bíceps do Arnold Schwarzenegger, eu falei, o bíceps do Arnold Schwarzenegger? Bom, para ter o bíceps do Arnold Schwarzenegger, você vai ter que parar de ir em festa, beber, não pode comer porcaria, vai ter que ter uma alimentação séria, regrada, uma dieta específica para aquilo. Dormir cedo. Dormir no mínimo 8 horas por dia. Você vai ter que treinar todos os dias com a lágrima caindo, sentindo dor, rompendo as fibras, e aí 10 anos. Porra! Não quero, não quero mais. Aí eu falo assim, então por que você quer, a gente começou a papo isso, silenciar a sua mente, atingir esse esplendor do vazio da mente, onde o Anderson falou muito bem, é onde está tudo, em 2 dias de treino. Isso leva anos, porque a nossa mente não é treinada para chegar nesse estado. Isso eu posso dar exemplos que eu sempre cito nas aulas, são imprescindíveis. Por exemplo, a gente toma banho, eu apago a luz. Por quê? Eu me sinto, é um momento meu concentrado ali. Aí se você toma banho assim, não, mas amanhã eu tenho que estar em tal lugar, eu tenho o podcast do Anderson e do Sandro, e esqueci de lavar a cabeça, porque a sua cabeça não está lá. Isso é meditar. Ou, pior ainda, como eu falo sempre nas minhas aulas, você está lá comendo e no celular. Aí você acaba de comer, você comeu mais rápido, não sentiu o gosto, porque a sua mente não está lá. Você perde o foco no que está fazendo. Perde o foco. Então, esses são pequenos truques para você trazer a sua mente para o presente. E mesmo assim, talvez seja tão desafiador como o trabalho do bíceps do Schwarzenegger. 10 anos no mínimo. Então, esse imediatismo, para as coisas verdadeiramente poderosas, transformadoras, que realmente são transformadoras, não funcionam. O imediato, aquele vício na recompensa rápida, existe uma diferença, né, entre alegria e felicidade. Por exemplo, se eu falar para o Anderson agora, você vai comer você está treinando para, sei lá, ser capa da revista. Está treinando para se sentir bem, saudável, e aí tem uma pizza. O que é alegria e o que é felicidade? A alegria é a pizza, porque ela é uma alegria momentânea. Você comeu, acabou a pizza, acabou o prazer. Até o cheiro. Mas é uma... e a gente se perde. Imediato é fugaz. Exato. A felicidade é construída. É igual construir o corpo, para quem quer o saudável. Não leva anos. Então, eu tenho um grupo com os alunos que eu fui convidado, né? O Bruno e o Edu e o Lucas, né? Um grupo tal do Shape, esse tal de taoísmo mesmo, que é um caminho espiritual para o corpo, que a gente fala sobre isso lá, né? Que construir o corpo não é a estética é um reflexo disso, tem que ser de dentro para fora, você se sentir bem, e o detalhe é a disponibilidade, a constância, a dedicação que você tem no trabalho corporal é que te leva a sua mente a ser mais focada para usar em todos os aspectos da sua vida. E é comprovado que se você vai trabalhar numa empresa ou em algum lugar, alguém que se cuida é mais respeitado. Isso é uma linguagem inconsciente. Fala, pô, esse cara, ele tem um autocuidado com o físico, com o corpo. Automaticamente, óbvio que não pode ficar na vaidade, só nisso. Né? O cara é assim, não. Mas é um reflexo de várias coisas. Como dizia Freud, não é só uma coisa, são várias, né? São vários caminhos. Eu vejo também que você abraçou vários para montar, né? Pra montar a sua, vamos dizer, a sua personalidade, né? Enfim, você pegou um pouco daqui, um pouco dali, pouco dali, aí você conseguiu equilibrar o espiritual com o seu interior, aí você foi unindo e conseguiu montar compilou. Engraçado que você falou uma coisa que me remeteu ao que eu não tinha pensado, mas que eu sinto isso para mim, que o teatro é algo espiritual. E, aliás, é assim, a arte japonesa, ela não é separada do espiritual. Por exemplo, o teatro dos personagens que vivenciam os elementos da natureza,
O ator é treinado desde criança para fazer aquele personagem. Ele é treinado. Então, por exemplo, se o Sandro vai ser o Sol, você será o Sol. A outra questão é que a nossa arte ocidental, ela é muito realista. Então, eu preciso ter uma história contada para a maioria do público, né? E no Oriente, não. Ela é mais simbólica. Então, se eu falar agora, eu sou uma cadeira, uma pessoa com a mente muito realista vai olhar, você não é uma cadeira. Mas uma pessoa com uma mente mais abstrata, figurativa, vai olhar e falar, eu estou sentindo a sua cadeira. É uma questão de trabalhar a mente para abrir várias portas, né? Então, as artes, em geral, sempre foi a minha busca. Mesmo, porque não rola um bloqueio, né? Não. Você vai falar para um cara, você é uma cadeira. Cara, que isso? Você é um Você sol. fala para o outro, você é uma cadeira. Ele consegue, peraí, então. Porque tem uma frase... Agora eu sou uma cadeira. Ele abre, né, a mente, ele consegue ter uma percepção melhor ele assimila melhor os... Exato, porque não é uma mente só focada no realismo, que é a nossa mente ocidental, graças à novela, tudo ela vai achar, TV. Não, que ridículo, não, que absurdo. Mas isso me lembrou uma passagem do Artaud, Antonin Artaud, que ele foi qual que era a peça? Eu não lembro, mas ele representava um rei. E ele entrou engatinhando, né? O diretor olhou e falou, que é isso? Aí ele saiu engatinhando. O diretor falou, parou. O que é isso que você está fazendo? Você é um rei? Eu falei, sim, esse é o meu rei. Não, o rei vai entrar andando. Você quer que eu faça o seu rei? Ele era muito inteligente, depois ficou até maluco de tão inteligente, genial que era. Mas ele brincava com essa questão do que é a realidade. E eu gosto tanto disso que eu estou fazendo faculdade de filosofia. Depois de... Que é maravilhoso. Macaco velho. Mas é legal essa ideia, cara. Se a gente for explanar isso aí, a gente vai longe. Vai longe. Por isso que eu falo, a filosofia, a arte, a espiritualidade... Em outros parâmetros. E é isso também que ao longo do tempo eu vou fazendo também, estudando muito filosofia, né? De Nietzsche a Schopenhauer, enfim, e etc. E assim, e é interminável. A filosofia da vida é interminável. Eu ficar falando aqui, vai ficar explanando coisas, conjecturando outras coisas, e a vida vai, ó. Temos tempo para isso? 10 horas de podcast. Pois é. O Flow, nossa! Rapaz, eu fui assistir o Flow, e aí tem um rapaz que fala sobre rock dos anos 80. Eu falei, vou assistir. 6 horas. Para você ver. Rapaz, não dá para... Eu fiquei pensando hoje para minha namorada, eu falei, amor, que hora você vai me ver? Eu não sei. Se lá for igual o Flow, né? Só amanhã. Esse foi o resumo. Mas olha... Auto Center Multirodas Cristal, onde a excelência em carros é o nosso foco. A nossa oficina é um lugar de transformação. Cada veículo é tratado com cuidado único. Os escapamentos não só melhoram o som e a aparência, mas também fazem seu carro ir além. A nossa equipe é dedicada. Cada ação é feita com precisão para garantir a qualidade. Nossas máquinas trazem de volta o brilho e a segurança para as suas rodas. Alinhamos e balanceamos qualquer roda, tanto de carro como de moto também. A oficina é um lugar de ritmo intenso, onde a eficiência e a dedicação se encontram. Nossos profissionais são mestres na sua arte, concentrado em cada detalhe. A Multirodas Cristal fica aqui na Avenida Deputado Ulisses Guimarães 683, Loja 2, no Rio Branco. E o telefone é 3566-1541. A gente vai deixar na descrição o Facebook do Sensei Rubens Espinosa. Maravilha. Para vocês, para poder mostrar o seu trabalho. Tem a página no YouTube também. Também Filosofia Samurai. Exato. Sim. Lá você vai agora encontrar na descrição vídeos as quais ele produz e deixa dicas fantásticas para o seu interior, para o seu eu, né?
é de extrema importância, o seu trabalho é de extrema relevância, Obrigado, assim como meu sua carreira, quanto artista que és, né? Um amigo, parceiro que ficará a vida inteira, ficaremos assim, velhos, porque agora nós estamos agora na flor da idade, 20 anos de idade, assim, 20 anos. estamos... Tá vendo? Que gato, hein? Exato. Só de falar a flor da idade já denuncia que é alguém antigo. Daqui a pouco ele vai falar, nós somos brotinhos, né? Mora! Mora! Nossa. Mas você sabe, eu falei fora do ar, mas vou... só fala mocorongo, né? Mocorongo! Caramba! Boco-moco! Lembra? Olha as expressões antigas. Eu vou entregar, a gente falou antes do ar, não sei se a gente falou no ar, mas a gente vai fazer 30 anos que se conhece, 30 anos que começamos a carreira. 30 anos. Eu vou para a 12 de agosto agora, eu estarei fazendo 45 anos com muito orgulho. Olha aí. Daquilo que me tornei quanto ser humano pensante e que agradeço a Deus de estar aqui e estar com amigos, com pessoas que são queridas e que eu sou emotivo, choro por qualquer coisa, então eu tenho que parar um pouco. Então, é isso. Eu já chorei. Eu agradeço desde já, agradeço a presença e você virá outras vezes, porque nós temos muitas histórias para... eu quero voltar. Tá no começo, eu quero voltar quando vocês tiverem, tipo, 10 milhões de seguidores, me chamem de novo. Não, aí só depende. Cadê? Aonde? Aí só depende deles ali, ó. Se inscrever, compartilhar. Com certeza. Dá um cliquezinho aí, dá essa força para nós. É grátis. E é assim que você ajuda o nosso canal, beleza? E vem com muita parte, vem com cultura, vem com formação também, porque a gente vai informar sobre questões pertinentes do município, falando para que você possa se inteirar de coisas referentes ao município que você não sabe quanto contribuinte. Então, viram outras coisas, e coisas engraçadas, coisas... Enfim, vai vir de tudo um pouquinho. E parabéns pelo projeto de vocês, viu? Eu vi os outros 2 vídeos, eu achei muito, me surpreendi. Legal. Falei, olha, gosto muito das suas inserções na rua, falando com o povo, Legal. perguntando coisas que eles, né? Quê? O que é? Como é que era a sua... se você conhece... sobre os conselhos, os né? conselhos. Os conselhos eles, o quê? Não, já votou em alguém? Não. Mas você conhece algum candidato? Não. É um barato. Você né? sabe onde eu vou E essas coisas acabam formando, porque a gente informa, né? A falta do conhecimento, a gente vai formar ele, ó. Um conselheiro tutelar, que foi o caso, as primeiras inserções. Para que serve o conselheiro tutelar na cidade? Ele vai ser, aí a gente vai voltar na rua, você percebe o quanto que as pessoas precisam disso. É verdade. E depois falaremos sobre os conselhos municipais. A gente quer estar sempre fazendo isso. E essa consciência de cidadão é que faz você ter a capacidade de poder cobrar. Isso. Porque você tem conhecimento daquilo. Né? Você fala, olha, eu fiz isso, eu votei nisso, eu posso escolher isso, então eu tenho direito a isso. Muita gente não sabe que pode ir na Câmara assistir a Assembleia. Exato. Muita gente não sabe que pode ir lá. Agora, Rubem, eu te falo uma coisa, cara. Diga, meu querido. Eu até separei aqui, deixa eu ver para onde eu olho. O nosso programa, ele é fundamental também, que é os apoiadores. Certo. Esse pessoal que está conosco, está agora nos apoiando, agora no começo, que está acreditando no nosso trabalho. Que são os que acreditam mesmo. Esse Quality Life, telemedicina, que é a medicina do futuro, a Lili Semijoias, lá em Santos, na Ana Costa, a Associação Amigos da Cultura, que nos ajuda aqui no estúdio, a Ótica Imagem, ali no Canal 1, Doce Luar, o buffet que patrocina aqui nossos petiscos, os comes e bebes, e para os próximos também que virão, é super importante, a gente agradece de coração, tá? A gente também, a intenção de que vocês procurem saber sobre esses apoiadores, porque a gente traz produtos bons, a gente traz qualidade. Então, a gente trouxe esse telemedicina porque a gente viu que tem preço legal, sabe? É uma empresa que está vindo de São Paulo. Enfim, Lili Semijoias também, eles têm um trabalho muito bonito. Enfim, todos têm um trabalho legal, têm bom preço. Então, a gente traz para vocês. É para vocês mesmo. E são pessoas que acreditam e apoiam a cultura, né? Que é tão minimizada, né? Eu vou falar palavras mais
mais contidas, elas são minimizadas. Se você ia falar mais contundentes. Não, elas são minimizadas perante os nossos governantes, aos quais deveriam de transbordar cultura em vossas cidades. Porém, todavia, a gente... Tudo. Eu vou devagar para a gente não se aprofundar. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo, meu irmão. Vocês. Até as próximas. Ele nem me explicou o que era, eu só falei vou. Você vem, vou, claro. E até as próximas também. Agradeço aí com o nosso... Muito obrigado, gente. Mais um TV Like para vocês. Agradeço você mais uma vez, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado, vocês. Rubens. Até as próximas, Sandro, como sempre Valeu, digo, gente. valeu. Até. Tchau, tchau. Por que é que você corre tanto? Para que você está sempre almejando algo que está lá na frente, que você não possui? Às vezes, é necessário apenas caminharmos. Ou para aproveitar a paisagem da vida, ou apenas para valorizarmos aquilo que já temos. O tempo é a resposta. Há um tempo para tudo. Às vezes, passamos por uma situação dolorida que chega tão de repente que nós não esperamos e tira o nosso chão. E aí a resposta é o tempo. O tempo nos traz a resposta. O tempo coloca as coisas no lugar. O tempo nos ensina.